Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Die. Neste episódio, a gente vai falar de um assunto bastante delicado, sério também, que é a violência doméstica contra a mulher. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe hoje aqui o delegado de Polícia Civil de Santa Catarina, Fernando. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Daiane. Bom dia a todos, bom dia, doutora Laís, bom dia aos nossos ouvintes. É interessante, é importante falar sobre violência doméstica, principalmente agora no mês da mulher. Então, é um prazer para mim estar com vocês aqui para a gente tratar desse tema tão importante. O delegado Fernando Mendes está há mais de 13 anos aí na Polícia Civil de Santa Catarina e já teve uma participação bem importante, bem significativa aqui no estado. No decorrer do programa, vocês vão saber. Está conosco também Laís Locatelli, psicanalista. Seja muito bem-vinda, diretamente do Rio Grande do Sul, né? Obrigada, Dai. Olá, Fernando. Muito bom poder estar aqui compartilhando um pouquinho de um insight, tanto de dentro do lado de psicanálise, como de fora, aqui ao lado do Fernando, para a gente ver um pouquinho um overview sobre esse tema tão complexo. E a gente vai conversar com esses dois profissionais incríveis aqui, porque eles também estão participando aí de um livro, né? Para falar sobre a violência doméstica. E eu começo conversando agora, perguntando para o delegado como é que é a contextualização da violência doméstica em Santa Catarina, questão de política pública. Bom dia mais uma vez, né? A violência doméstica ela é um dos assuntos que é prioridade, né, do governo do estado. Então, a Polícia Civil de Santa Catarina e os outros órgãos de apuração que são vinculados à justiça, eles vêm desenvolvendo aqui alguns projetos que são relacionados a essa temática, né? Na Polícia Civil especificamente, nós temos um programa muito estruturado na instituição, já é um programa longo, né, que vem realizando um trabalho eficiente, vem dando frutos aqui na sociedade, que é o programa PC por Elas. É um programa que ele visa capacitar os policiais, ajudar as delegacias a estruturar os projetos e desenvolver sistemas, né, para poder tentar diminuir pelo menos a incidência desse tipo de violência. Nós temos outros órgãos também que têm projetos importantes, né? Na Polícia Militar, a gente tem projetos de acompanhamento, de monitoramento, a gente tem projetos na Polícia Científica também para agilizar as perícias que são realizadas em processos de violência doméstica. Então eu acredito que aqui no estado nós estamos bem servidos desse tipo de estrutura, né? É claro, é um trabalho longo, tanto de capacitação e preparação dos nossos profissionais, quanto de conscientização da própria comunidade. E isso até foi um dos fatores que motivaram a escrita desse livro que tive a honra de publicar com a doutora Laís agora no começo do ano. Aliás, a parceria com a doutora Laís já é antiga, nos conhecemos, somos amigos há bastante tempo e conversávamos há alguns anos sobre a possibilidade de escrevermos alguma coisa juntos, né? E resolvemos, em razão da importância, de escrever sobre esse tema. Então a gente tratou no livro sobre sobre as políticas públicas, né, a importância das políticas públicas e os sistemas de tecnologia da informação que foram desenvolvidos, foram colocados à disposição das mulheres que são vítimas de violência. E aí a gente fez um apanhado, né, tanto das políticas quanto das tecnologias que foram fruto dessas políticas e como isso está agora sendo colocado em prática na sociedade. Eu trouxe um recorte aqui de um sistema que nós desenvolvemos, a gente pode conversar sobre ele também, né, que foi batizado de SC Mulher, que é um sistema que foi desenvolvido para coletar dados do formulário de avaliação de risco, né, que é um formulário que é preenchido quando toda mulher é vítima de violência e serve para que o juiz, o promotor e o delegado tenham parâmetros para definir risco e gravidade, né, tentar priorizar os atendimentos. Então, esse foi o contexto. E eu acredito que aqui em Santa Catarina a gente está bem servido, sim, de instrumentos para isso. Laís, me conta aí o que motivou, né? O que te motivou, digamos, né, a participar desse livro, a trazer aí todo o teu conhecimento, tanto na área jurídica quanto da psicanálise, né, em relação à violência doméstica contra a mulher. Eu acho que é extremamente importante, assim, não só reter a informação, porque a gente via muito nos eventos da OAB, por exemplo, de psicanálise, nós falamos muito para nós mesmos, para pessoas que estão interessadas, para pessoas que têm muita informação. Então, quando eu começo a divulgar esse trabalho, tanto por redes sociais, quanto por eventos multidisciplinares, que tem a galera de outras cadeiras, de outros lugares, de outras ciências, isso amplia muito, sabe? Porque a gente precisa levar esse conhecimento. E tanto a questão de levar um exclusivo, como a mistura deles. Como a gente pode fazer aqui com o Fernando, que traz uma visão muito
prática e também muito exclusiva sobre as tecnologias online e as novas tecnologias, porque ele trabalha diretamente com isso também, e porque às vezes a gente não sabe o que tem lá. Às vezes a gente não entende por que acontece e não sabe o que tem de tecnologia que nos ajuda, de políticas públicas que nos ajudam. Então a ideia é justamente propagar essas informações. Uhum. E como é que vocês construíram, né, esse artigo? Vem de bastante tempo ou não? Envolve pesquisas? Conta um pouquinho para mim o que traz, o que vocês abordam nesse livro. Bem, nós vamos falar um pouco sobre a importância das políticas públicas, porque por mais que tenha uma lei que vai punir depois, se a gente não faz uma prevenção, a gente está secando o gelo, assim, porque mesmo com tudo que nós temos, hoje a violência, a gente sabe que ela aumenta exponencialmente, especialmente as questões de crimes sexuais e crimes cibernéticos relativos à pornografia, exposição da mulher agora. Então, partindo desse pressuposto, assim, da importância da prevenção, a importância de uma resposta rápida, de uma resposta efetiva, e a partir daí o Fernando vai entrando com as coisas mais específicas, que é da prática dele do dia a dia, com o trabalho maravilhoso que ele faz, de entregar um resultado ali, tanto de punição, quanto de formação de novas ferramentas para a prevenção. E você vem participando aí da construção dessas ferramentas, inclusive dentro da Polícia Civil aqui de Santa Catarina, né, doutor? Conta um pouquinho para a gente sobre isso, né? O quão importante a gente sabe que é, né, já participar dessa criação de trazer inovações, novas tecnologias, enfim, para as punições, né, como a Laís falou, mas também para a prevenção. A partir dessa nova criação como SC Mulher, que também não é muito antigo, já é bem recente, né? Como é que você avalia aí a chegada dessas novas tecnologias, né, sendo aliadas ao dia a dia das pessoas para esse contexto da violência contra a mulher? Vamos lá, para os nossos ouvintes entenderem como tudo funciona, né? A violência doméstica e familiar contra a mulher é um problema que sempre existiu, né? Era algo que a doutora Laís ela trata muito bem isso. Era algo que, infelizmente, nós sempre convivemos e aquilo precisava ser rompido. A gente precisava resolver aquela questão. E várias conversas foram sendo realizadas durante esse tempo pelos órgãos de justiça e também pela sociedade. E em 2006 houve a publicação da nossa principal legislação a respeito desse tema, que foi a Lei Maria da Penha, né? Então lá em 2006 foi publicada a Lei 11.340, né, que definiu ali, deu o contorno do que seria a violência doméstica, quais são de fato os tipos de violência, né, que a lei trata, e a lei também trouxe os mecanismos de proteção, que hoje são conhecidos por medidas protetivas, né, que estão previstos lá no artigo 22 da Lei 11.340. Então a Lei Maria da Penha, ao mesmo tempo em que ela definiu os contornos desse tipo de violência e como o Estado deveria atuar em relação a isso, ela trouxe mecanismos de proteção e, além disso, ela também definiu como o Estado trabalharia com esse tipo de questão, né? Que tipo de política o Estado deveria desenvolver, que tipo de mecanismo, que tipo de ações o Estado deveria fazer. Isso em 2006, as conversas foram evoluindo, as pessoas foram se organizando para implementar de fato aquilo que estava previsto, né? E o governo federal e os estados, eles começaram a discutir o tema e implantar algumas ações, mas elas eram de certo modo isoladas, né? Então lá em 2013 a gente teve o nosso primeiro grande programa aí de violência doméstica, né? Que é considerado uma das políticas públicas importantes para tratar a questão da violência doméstica, que foi o programa Viver Sem Violência, né? Qual que era a ideia? Poxa, a gente já está fazendo muita coisa desde 2006. Então vamos estruturar, vamos organizar e integrar todas essas ações. Então, em 2013, o objetivo principal foi pegar tudo aquilo que estava isolado e integrar, né? Ampliar o rol de iniciativas e integrar todas as iniciativas. Base de dados, trocas de informações. 2013 a 2015, a gente teve aí o nosso Plano Nacional, né, de políticas para combater a violência doméstica. Então, de 2013 a 2015, a gente teve o nosso maior plano sobre políticas de violência doméstica. E nele foram estruturados vários eixos, né? Tanto que 2015, esse plano de 2015, ele foi o último, para ter uma ideia. Então, ele já tem aí quase 10 anos. Mas naquela época se estruturou quais seriam os principais eixos que os estados e o governo federal deveriam atuar para
combater a violência doméstica. E foram definidos eixos com várias ações. Né? Houve ali a possibilidade de criação do projeto da Casa da Mulher Brasileira, né, que seria um espaço integrado em que a mulher receberia atendimento tanto policial quanto da Defensoria Pública, Poder Judiciário, Ministério Público. Seria um ambiente em que ela receberia no mesmo local o tratamento de todos esses órgãos, o atendimento por todos esses órgãos. Até para facilitar, para que ela não precisasse ficar se deslocando e otimizasse o atendimento à mulher. Outras iniciativas importantes também foram previstas ali, né? A ampliação do Disque 180, que seria para auxílio à mulher, que é uma ferramenta telefônica que a gente tem hoje. A mulher pode ligar e fazer sua denúncia por ali, né? Além da previsão de outras ações, como a implantação de unidades móveis para atendimento à mulher vítima de violência no campo, projetos para estruturação de combate à violência, né, da mulher contra a mulher nas fronteiras. Então, teve uma série de eixos ali que foram previstos. E de 2015 até hoje, os estados vêm tentando se organizar para poder montar e aplicar esse tipo de política. Claro, a gente tem um país com dimensões continentais, alguns estados conseguem avançar com isso, outros não. A Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, que era uma grande iniciativa, até 2023, só apenas um estado não tinha aderido, que era Pernambuco, mas até 2023, infelizmente, a gente só tinha 7 estados da federação com unidades montadas. Então, a gente vê que os estados têm dificuldades, além de financeiras, estruturais para implantar isso tudo. Mas outras iniciativas importantes foram sendo desenvolvidas, né? E nesse tempo, a gente teve um avanço muito grande das tecnologias da informação e comunicação, né? Todo mundo tem acompanhado, de 5, 10 anos para cá, nós tivemos um salto, uma evolução tecnológica absurda. Né? As inteligências artificiais generativas, que hoje são mais conhecidas pelo público em geral, mas a inteligência artificial é da década de 50, né? Não é nada novo. Os algoritmos de inteligência artificial, eles são conhecidos há muito tempo. Mas por que agora isso está se tornando tão efetivo e de conhecimento geral? Porque agora a gente teve uma evolução tecnológica que permitiu o avanço dos computadores, desenvolvimento, capacidade de processamento. A gente teve agora a estruturação de algoritmos, melhoramento de algoritmos. A gente teve uma maior ampliação da capacitação, então a gente tem mais gente capacitada trabalhando com isso e mais acesso. Então, a gente teve de alguns anos para cá uma ampliação do emprego de tecnologias da informação e os estados, percebendo isso, voltaram os esforços para o emprego de tecnologias, né, com o emprego de tecnologias como ferramentas para facilitar esse trabalho de combate à violência doméstica. Então, o Disque 180 foi melhorado, houve uma integração, ele foi humanizado com capacitação de profissionais femininas para fazer o atendimento, houve integração entre sistemas e bases de dados, né? E dentre esses projetos, né, que são nacionais, aqui no estado de Santa Catarina, a gente pensou na possibilidade de desenvolver um sistema para fazer o gerenciamento de todos esses dados e dos atendimentos. E o que acontece é que em 2020, o Conselho Nacional de Justiça, tentando resolver um problema que havia para atendimento à mulher, ele criou o Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Porque qual é o problema principal do atendimento em casos de violência doméstica? A violência doméstica, a doutora Laís trata disso de maneira excepcional, né? Ela é um fenômeno multicausal. Né? A gente tem causas de origem social, causas de origem psicológica, pessoal, enfim, financeiras, né? Econômicas. Então, possui origem multicausal e multidimensional. A gente tem uma série de fatores que são envolvidos. Né? Então é difícil para os órgãos de aplicação da lei estabelecer gravidade. Né? Numa série de crimes que nós temos que apurar, né? Hoje cada vez maiores, a gente tem um número cada vez maior de fatos dessa natureza sendo praticados. E o Estado tem recurso limitado. A gente não consegue, infelizmente, dar vazão com qualidade e velocidade a todos os atendimentos. Então, se eu não tenho recurso para atender a todos os casos, eu preciso, de maneira eficiente, atender os mais graves. Mas como definir isso? Né? Num caso de violência doméstica, o que é mais grave, por exemplo? 2 lesões leves ou uma violência psicológica reiterada de 10 anos? Sabe? E como medir isso, Como medir isso, né? Então, é difícil estabelecer, não há parâmetros para estabelecer esse tipo de ponderação até então. Então, em 2020, o Conselho Nacional de Justiça, tentando resolver esse problema, criou o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que é um formulário em papel que a mulher preenche uma série de perguntas para servir como parâmetro mínimo para o juiz e para o promotor, para o delegado,
para tentar estabelecer prioridade naquele caso. Em 2021, a Polícia Civil, então, em parceria com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desenvolve o sistema SC Mulher, né, que tive a honra aí de ser analista do sistema e um dos líderes do projeto. O objetivo, então, era transformar os dados do Formulário Nacional de Avaliação de Risco em digitais. Nós traríamos para dentro de um sistema informatizado, de um software, o formulário de avaliação de risco, e o próprio sistema conseguiria gerenciar os atendimentos a partir desse volume de dados. Isso permitiu com que a gente tivesse uma capacidade de analisar como a violência doméstica está acontecendo aqui no Estado. Claro, junto com outras bases de dados que já existem. Então, uma das grandes vantagens do sistema é essa, é gerenciar de maneira integrada os atendimentos e permitir com que a gente consiga enxergar isso de uma maneira mais efetiva. Agora, antes da gente aprofundar, entrar na questão dos dados aqui, eu gostaria de perguntar para a Laís. Laís, dentro da tua expertise, né, na advocacia e também na psicanálise, como é que você avalia esse formulário mesmo, né, nacional? Após a chegada desse formulário, isso é positivo, não é? Eu quero que você me dê o seu posicionamento, assim, enquanto profissional, enquanto pessoa que tem os dois lados aí, né? Tanto na advocacia quanto da psicanálise. Eu acho que é muito importante uma coisa, tem uma psicanalista que se chama Vera Iaconelli, que ela fala, que é o seguinte: a gente costuma desacreditar as histórias anteriores dos sujeitos, pensando que o nosso amor sempre é inédito e transformador e melhor que os outros. Então, quando a gente pode ter um lugar onde a gente pode encontrar informações desse sujeito, e o Estado pode encontrar informações do que está acontecendo nos bastidores das casas e das relações, isso nos dá um ponto de partida, tanto no lugar do governo, como uma resposta social frente a isso, como também para nós civis, quando tem uma base de dados disponíveis. Porque a forma como a gente se relaciona, ela nunca é inédita. Por mais que a gente tenha essa ilusão e essa fantasia, ela sempre vem de algum lugar que a gente aprendeu e ela vem normalmente como uma repetição. Então, é a forma como a gente se relaciona consigo, com o mundo, com todo mundo. Um lugar onde tem um núcleo de violência muito importante, possivelmente ele vai se repetir, ele vai respingar em todas as relações. É claro que num lugar tão íntimo quanto um relacionamento de casal, isso tende a se intensificar e a se cronificar muito. Mas a gente pode ver que os aspectos já estão lá. E é importante a gente saber sobre isso. Por exemplo, quando chega um paciente clínica, psicanálise, e me traz a questão de uma violência que aconteceu no relacionamento anterior do parceiro, seja ela via judicial, por causa de disputa de bens na justiça, quando tranca a guarda do filho, quando começa esse tipo de situação, onde a gente percebe que não há uma fluidez. Que há um desgaste também. Um desgaste não preservando, né? Não se preserva o casal, não se preserva o nome da mulher, não se preserva o filho. A gente percebe depois, via de regra, a repetição. Então, conforme a gente vai conseguindo atuar tanto dentro da palavra, na clínica, ou quanto no direito na prevenção, isso pode salvaguardar muitas vidas e muitas situações traumáticas que depois é difícil, muitas vezes difícil resolução, ou muitas vezes impossíveis, como no caso dos feminicídios. Agora, com o surgimento desses novos programas, né, delegado, ficam os dois lados, né? Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, como aumentou a quantidade de casos de violência. Sim. Mas será que realmente está aumentando ou é porque agora se tem o registro, né? Porque anteriormente, né? E aí a gente pode entrar na questão cultural e familiar depois para falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas tem esses dois lados, né, doutor? Perfeito. Quando a gente trabalha com dados, é importante que eles sejam analisados com critério e com cautela, né? A gente pode usar o mesmo dado para interpretações diferentes de acordo com a nossa conveniência. Então, a gente precisa cuidar muito disso, até para que a gente não faça uma interpretação equivocada e isso não leve a uma política pública equivocada, né? Como eu disse, a gente vem desde 2006, desde a criação da Lei Maria da Penha, especialmente de 2013 para frente, com a implantação dos principais programas, a gente vem com campanhas de divulgação em massa sobre violência doméstica. Porque um dos eixos, inclusive, do Plano Nacional era conscientizar a mulher sobre o fato da violência, né? Explicar à mulher
convencer a mulher ou explicar ou mostrar para ela que aquela relação daquela forma é uma relação abusiva. Porque muitas mulheres não conseguem entender que ela está numa relação abusiva e a partir daí ela não consegue também criar mecanismos ou adotar posturas que vão permitir que ela saia daquilo. Né? Então, houve desse tempo para cá uma série de campanhas de conscientização. E junto com isso, com o emprego das tecnologias, a gente tem facilitado os registros de ocorrência. Exato. Hoje, em Santa Catarina, por exemplo, a Delegacia Virtual da Polícia Civil, ela permite o registro de boletins de ocorrência de violência doméstica e não só isso. De maneira pioneira aqui no estado, a mulher consegue requerer medidas protetivas de maneira online também. Né? Então, hoje a mulher tem um acesso muito fácil, tanto à comunicação do fato, quanto ao pedido de ajuda e pedido de apoio. Então a gente tem que analisar com cautela porque o aumento de pedidos de medida protetiva e o aumento do número de registros de ocorrência podem não refletir necessariamente um aumento de casos, mas sim agora a comunicação daqueles casos que já existia, né? Porque a mulher agora tem um acesso mais fácil, porque agora ela está consciente dessa situação e ela quer sair daquilo. Então é importante que a gente entenda essa estrutura até para que os programas sejam feitos de acordo com o que realmente a mulher vai precisar ou que realmente de fato a gente vai conseguir atender. Você chegou a me mandar um dado sobre as denúncias ali, foram mais de 400 mil, é isso? Aqui no estado, no né? Estado, exato. Qual foi o período, doutor? Se não me engano é do ano passado. Do ano passado apenas. Do ano passado apenas. Nesse ano eu ainda não levantei as informações, mas o volume é muito grande. Se não me engano, de medidas protetivas decretadas, no ano passado acho que foi perto de 36 mil, algo nesse sentido. Né? Então... E é um número exorbitante, né? É um número alto, perto do volume de casos que a gente tem. Na prática policial, né, hoje eu sou delegado responsável pelo plantão policial na região sul. Eu atendo 2 regionais de polícia no plantão e posso afirmar aí que 30% dos casos que nós atendemos diariamente são casos de violência doméstica, né? Nas mais variadas espécies, né? Então, são casos mais simples, são casos mais graves, mas são casos que envolvem violência doméstica. Casos diferentes, em seus níveis diferentes, mas há uma conjuntura, né, Laís, de fatos, de acontecimentos, são questões culturais, questões familiares, questões sociais, é um conjunto, né, que faz com que esses comportamentos, né, essas ações, essas atitudes aconteçam de violência contra a mulher. Até o delegado falava agora em relação à conscientização, né, de que é importante denunciar, mas ao mesmo tempo, e aí a gente vai para a psicanálise, né? Às vezes a mulher não se dá conta de que ela está em um relacionamento abusivo. Como equilibrar isso, né? Como a gente ter como é que eu vou te dizer, aquele insight, né? Vamos falar assim bem a grosso modo, de que a gente não está em uma relação saudável. Daí sabe que eu tenho observado uma coisa muito importante na clínica, que é o elemento esperança. Por que o elemento esperança é tão definitivo? Porque às vezes até a gente dá conta, mas a esperança inibe de tomar um passo. Porque vai que a pessoa mude, porque vai que ela evolua, porque vai que saia da crise financeira e melhore, porque vai que ela pare de beber, porque vai que... E esse vai que vai comendo a vida da gente. Exato. Vai comendo a vida, vai abrindo trauma, vai abrindo feridas e vai numa crescente da violência normalmente. Por exemplo, violência patrimonial. A gente pega muito isso na clínica. Talvez chegue menos na delegacia, né, Fernando? Porque em grau de urgência, o primeiro que vem é o físico. Mas até a pessoa se dar conta que ela realmente está sofrendo e que não tem volta atrás, normalmente é um estrago assim, que vai acarretar prejuízo de uma vida inteira. Todo o patrimônio da pessoa e o nome da pessoa, porque depois ela não consegue reorganizar as suas finanças e limpar o seu nome frente ao montante de dívidas que agrega. E às vezes, dentro desse relacionamento, isso é proposital, né? Já existe essa como é que eu vou te dizer assim, afetar a vida financeira do outro para que ele não saia daquele relacionamento, né? E aí você pode me falar um pouco mais sobre isso? Com certeza, sim. Tanto o isolamento que vai fazendo, minando as outras relações, como vai minando a vida patrimonial, como vai minando a vida e a estabilidade emocional da pessoa, até chegar num lugar que ela se sente absolutamente encurralada e essa esperança de que ele mude talvez seja o único elemento com a qual ela consiga trabalhar para manter um mínimo de sanidade ali dentro, para não colapsar.
Então, quando essas pessoas chegam na clínica, elas já chegam com uma defasagem tão grande que é difícil até ter uma noção do que é violência. Porque a mesma pessoa que bate acaricia. Exato. E a gente vai trabalhar aqui com a questão do equilíbrio das relações, porque esse dar e tirar, né, o bater e adular, e vai fazendo todo esse percurso. E pelo lado de dentro, assim, egoicamente, a gente diz que é uma balança difícil, porque a gente espera a recompensa depois. Então, quando chega num limiar de romper a relação, normalmente é porque a coisa já está bem profunda e bem feia. A não ser que não se tenha nenhuma referência de violência anterior ou nas relações familiares de origem. Aí costuma ter uma quebra mais rápida. É como não reconheço isso como uma relação de forma nenhuma. Entendi. Isso não pode ser entendido como amor, ou como cuidado, ou como proteção. O que é mais difícil de acontecer, né, Laís? Porque geralmente os ciclos se repetem também na vida de quem já sofreu violência, por exemplo, do pai para o filho, da mãe para a filha, né? Então, geralmente isso também vai se repetir no relacionamento amoroso. Tô errada? Até pela própria forma de criação, a gente já sai da criação de casa com uma certa violência integrada. Quer ver? A gente está sempre sendo castigado, a gente sempre está sendo punido, a gente está sempre sendo cobrado, a gente é invadido, né? Assim, agora invadem os celulares, antes invadiam o diário, não sei. Tem adolescentes que os pais arrancam a porta quando eles não conseguem controlar. Assim é de violento os lares que parece cuidar de proteção. Então, quando chegam lá no relacionamento, aquilo vai se intensificando e a pessoa fez umas associações esquisitas lá dentro sobre os elementos que compõem os relacionamentos, os amores, as amizades, as relações laborais, sejam elas quais forem, né? Porque parte do pressuposto que o relacionamento é a forma como a gente interage com o outro, seja ele qual for. É lógico que nas relações familiares as coisas ficam muito mais intensas. Tem um documentário muito legal do governo de Santa Catarina que se chama Invisíveis, que trata sobre a violência das mulheres com mais idade no campo. E ele é muito rico e ele nos choca muito quando a gente vê, porque parece que é um tema de casais novos, de coisa de paixão, de coisa de bebedeira de bar, não sei, a gente tem uns tabus em relação a isso, e esse documentário desmistifica muito, né? São trabalhadoras de campo que passam a vida inteira dentro daquele contexto. Sim. Como é que sai daquele contexto, né? Como é que sobrevivem naquele lugar? E teve uma situação muito peculiar, assim, que eu estava com um colega meu de um pós-doutorado em direitos humanos, e ele dizia assim, não acredito em direitos humanos, não acredito em direitos sociais, essa resposta que a gente dá ao mínimo de dignidade de cada um. E aí eu estava assistindo esse documentário e eu disse, olha só que interessante esse documentário. E ele começou a escorrer lágrima pelos olhos, porque ele diz assim, eu sou do oeste de Santa Catarina, e eu vi a minha avó nesse vídeo. Eu digo, agora você entendeu o mínimo da dignidade do ser humano, né? Como isso conversa conosco intergeracionalmente. Então, de repente, a gente viveu ou vive e nem sabe direito porque não tomou consciência da coisa. Claro. E antes ali em off a gente estava conversando, tá? Para quem está nos acompanhando aqui, e a Laís comentava com a gente de um caso de inteligência artificial, né? Que envolvendo adolescentes, isso? Isso aconteceu aqui em Porto Alegre, trazendo o contraste entre o antigo e o novo, né? E é justamente sobre isso que eu ia te dizer. Agora, nesse documentário, você fala sobre um caso, né, de pessoas da roça, de mais idade e tudo mais, e aí traz esse contraponto aí da questão dos adolescentes que também já estão praticando de outra forma, né? Como lidar com esse tipo de situação em uma sociedade tão complexa, eu diria. Acho que não tem outro termo, assim, né, para essa questão atual. Sabe que durante todo o meu percurso de direito eu pensava assim, a lei alcança até um determinado ponto, mas tem coisas que não alcança porque nem está numa ordem de consciência da gravidade da coisa. Isso. E aí a gente vai para o individual, aí a gente vai muito para a clínica, para a psicanálise, para as terapias, para trazer isso à tona. O caso que aconteceu aqui em Porto Alegre, numa escola particular, foi de meninos do 9º ano, então 14, 15 anos, Imagina. fizeram com a inteligência artificial o recorte.
do rosto das meninas, das colegas, com o corpo de atrizes pornô, isso se propagou na internet. Então, para esses meninos, a dimensão do que eles fizeram talvez não estava muito bem formada, esclarecida, né? assim, a gente tem uma noção, mas de que isso pode se propagar e que pode ter efeitos ao longo de toda a vida da mulher, não sei se eles têm noção da gravidade da coisa. Assim como, muitas vezes, a mulher não tem noção da gravidade do que está acontecendo, dos atos contra ela. Por exemplo, até na questão de pornografia da vingança, né? O homem manda um link da mulher para os amigos, que depois manda para os amigos, que depois manda para os amigos. E eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, de Frederico Westphalen, e uma vez chegou um vídeo de uma mulher no meu telefone do grupo de amigos de infância, não sei, tinha umas 200 pessoas naquele grupo. E eu disse assim, pessoal, vocês se deram conta que isso é crime? Vocês não podem divulgar isso de material. E eles riam, eles não perceberam a gravidade da situação. E eles falaram assim, mas quem mandou trair? Resultado, ela acabou tendo que sair da cidade, pelo alto impacto social que teve isso. Sim. Como é que começa uma vida com uma coisa que está esparramada na internet? Né? O Fernando a gente de uma forma muito mais efetiva com relação a isso. Mas como recolher aquilo que fica, esses cacos que ficam pelo chão? Isso é bem complexo mesmo. E essa questão que a gente estava abordando ali, né, de os jovens hoje em dia, os idosos ainda sofrendo com isso, né, é uma questão cultural. Sim, infelizmente, claro, e quando se trata de questões culturais é muito mais difícil de haver uma mudança, né? A mudança, ela é longa, né? Ela não acontece da noite para o dia. Então, assim, por isso a importância das políticas públicas de conscientização, né, delegado? E eu gostaria de saber de ti, assim, ó, diante da tua vivência, de toda a tua experiência dentro da Polícia Civil, como é que está sendo isso hoje, né? Lidar com essa situação com jovens, já com adolescentes, imagina, 14, 15 anos, recém-iniciando a adolescência e não terem a consciência do quanto isso é grave, né? Porque isso, creio eu, é um problema que vem de família, né? Já não é ensinado desde pequeno que isso pode, que isso não pode, o que é certo, o que é errado. Eu acredito, e a Laís pode me corrigir se eu estiver errada, que a questão da fase da adolescência é uma fase complicada, né, Laís? Mas ela não pode servir como desculpa para falta de responsabilidade e falta de empatia com o ser humano. Por isso a importância de que as políticas públicas sejam feitas de maneira inteligente e estruturada. Né? Nada que nós fizermos é a curto prazo. Tudo vai ser pelo menos de médio e longo prazo. E precisa ser feito de uma maneira articulada. A gente precisa entender que elas têm que ser efetivas a ponto de mudar ou de provocar uma mudança cultural, né? Nesses casos, principalmente, como estão sendo citados aqui. E até que isso realmente reflita na diminuição do número de casos, porque a gente consiga atingir o objetivo que era esperado. Agora, a discussão aqui ela trouxe uma questão interessante, que até a gente levantou no livro que foi escrito, né? E está bem de acordo com o que a gente está discutindo aqui. A tecnologia ela trouxe um paradoxo, né? Ao mesmo tempo em que ela auxilia a mulher vítima de violência, está permitindo que a gente entregue mais ferramentas tanto para o Estado atuar quanto para a própria mulher se defender em razão disso. Mas a tecnologia também facilita a agressão. As pessoas usam hoje a tecnologia também para situações como essa, né, como a doutora Laís citou, de fazer recortes de imagem e, enfim, questão de pornografia envolvida, a própria pornografia de vingança com a facilitação da publicação, publicização dessas imagens, desse vídeo dessa mulher, né, uma exposição exagerada dessa mulher. Então, como lidar com isso? Né? Porque a tecnologia facilita, ajuda, mas ela também serve contra a mulher. Então a gente trabalha sempre olhando os dois lados. E nesse aspecto, quando envolve criança e adolescente, tudo fica mais difícil. Exato. Né? Seja pela imaturidade, né? Situação ainda não formada, isso vem de casa, não tem como, a importância da formação da pessoa, né, dentro desse contexto de família. Mas vem a parte da legislação também. Né? A responsabilização do adolescente é diferente perante a lei. Né? O adolescente ele não pratica crime, ele pratica um ato infracional. As sanções a que eles estão sujeitos é diferente. Né? Então, as pessoas às vezes não entendem isso.
né? São crimes graves, provocam um dano que muitas vezes é irreparável, como a gente está discutindo aqui, mas causa revolta depois saber que aquele adolescente não foi punido, entre aspas, como as pessoas esperavam, porque há uma previsão diferenciada na lei. Então, acho que a gente não tem que pensar na punição, a gente tem que pensar, antecipar o problema e tentar resolver o problema para que aquilo não aconteça. Acho que essa é a ideia. E políticas públicas já dentro das escolas, desde, vamos lá, que nem o PROERD, né? Sim. Que realiza um trabalho fantástico aí com a Polícia Militar dentro das escolas, que é de prevenção às drogas. Sim. Por que não pensar em projetos como esse já na escola, já desde ali quinta, sexta série também é um bom momento para isso? Mas existem, né? A gente vem fazendo, inclusive dentro do PC por Elas, a gente vem fazendo no estado todo uma série de palestras com os adolescentes e com os professores para tratar desse assunto, né? Exatamente para não normalizar esse tipo de conduta, né? Para que eles entendam que aquilo que estão enxergando como brincadeira tem uma consequência mais grave, para que eles tenham um pouco mais de empatia com aquilo, né? Se fosse com eles ou numa situação contrária, como eles se sentiriam, né? E se a gente não conversa sobre isso, é normal que eles façam e que fique tudo certo, né? Então a gente vem desenvolvendo esse trabalho de um tempo para cá, e é claro, como a gente está conversando aqui, isso vai ter reflexo a médio e longo prazo, né? Laís, vamos falar um pouquinho sobre o livro, né? O artigo de vocês está disponível para acesso, como é que funciona? O nome desse, acho que a gente não falou, né? O nome desse artigo ou do livro mesmo, se tu quiseres explicar um pouquinho mais para a gente. Esse livro é de uma coletânea de uma colega muito querida, a Simone da Bez Leão, que através da editora Mente Aberta. Depois eu posso deixar o link aqui para você divulgar também. Daí. Ótimo. E a gente vai trazer justamente sobre o título. Agora eu vou ter que ler, né, Fê? Porque a gente já escreveu. Acontece. Vou ajudar. Políticas públicas no ordenamento jurídico brasileiro. Olha aí, ó. E o título do nosso artigo é a importância das políticas públicas e o impacto de ferramentas no combate à violência contra a mulher no Brasil. Ele está disponível na editora Mente Aberta, que é de Belo Horizonte, e acredito que seja o primeiro trabalho aí de uma sequência de coisas que nós vamos poder elaborar juntos, né? Quer dizer que já vem novidades por aí, então? Estamos pensando em temas que a gente já conversava há algum tempo para poder escrever. Ah, legal. Porque é muito importante, né? Quanto mais disseminar a informação correta e séria, melhor no sentido de conscientização, de trazer informação como aquilo que a gente já vinha discutindo anteriormente, né? Sim. Delegado, dentro da Polícia Civil, assim, vocês já estão planejando alguma coisa voltada também à violência contra a mulher ou não? Algumas novidades que você possa adiantar pra gente aí? Tem bastante coisa acontecendo, né? Todos os projetos são estruturados dentro de uma coordenadoria das delegacias da mulher. Então, existem delegacias da mulher espalhadas em todo o estado. Existe uma coordenadoria das delegacias da mulher, que a gente chama de coordenadoria das DPCAMs, né? Então, tem uma delegada, que é a doutora Patrícia Zimmermann, que é responsável por coordenar todas essas políticas e todas essas ações em âmbito institucional. Então, a gente tem projetos espalhados em todos os lugares. Aqui em Santa Catarina, a gente tem um cargo específico que não existe nas outras polícias do Brasil, que é de psicólogo policial. Então, nós temos psicólogos policiais que têm, assim como a doutora Laís, né, uma formação diferente da atuação policial propriamente dita, então traz um outro olhar para o trabalho. Então, esses profissionais, eles também desenvolvem projetos no estado, eles auxiliam nos atendimentos, né, nas investigações e nos projetos que são desenvolvidos. A gente tem também aqui no estado uma parceria muito forte com o Observatório da Mulher. Então, a gente tem vários portais que oferecem serviços e informações, né, para as mulheres vítimas de violência. Então, eu até recomendo pesquisarem o site da Polícia Civil e o site do Observatório da Mulher, que funciona junto à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O Observatório, ele tem o objetivo de reunir dados de violência doméstica de todos os outros órgãos do Estado, e esses dados eles servem para a Assembleia Legislativa, inclusive, elaborar políticas aqui no estado, projetos de lei que vão virar políticas também para combate à violência doméstica. Então, lá no portal tem informações sobre violência doméstica, lá no portal tem acesso do Observatório da Violência contra a Mulher, né? Tem informações sobre violência, tem informações sobre como conseguir ajuda também em casos de violência doméstica.
e tem os links também para acesso aos sistemas, né? No site da Polícia Civil a gente tem principalmente o link para acesso à delegacia virtual. Sim. Então, se a mulher quer registrar um boletim de ocorrência, é vítima de violência doméstica, quer pedir ajuda, nós temos a possibilidade de registrar o boletim e também já pedir a medida protetiva de forma online. Para vocês escreverem esse artigo aí, também foram levantados vários dados, né, Laís? O que mais te impressionou, assim, nesse contexto voltado à violência contra a mulher? E se você tiver algum exemplo também, algum fato que você vivenciou, que possa nos trazer de case aí, para a gente refletir, né, sobre o assunto? Nós não trabalhamos com cases nesse artigo, mas aí fica uma ideia muito boa para a gente escrever um próximo. Olha aí, ó, já surgiu um insight. Fazendo uma análise desde o lado institucional e desde o lado psicológico. Porque eu acho que as coisas têm que estar vinculadas, sabe? Porque às vezes a gente vê essa repetição, tanto do lado do homem quanto do lado da mulher, e a gente percebe que nenhum lado sozinho é o suficiente para estancar. Então, exato. Isso dá um trabalho interessante, né? E eu explico por quê. Assim, né? Na vivência profissional, eu já peguei vários casos de violência doméstica, né? E o que chama a atenção nesse caso, e por isso que no doutorado eu estou desenvolvendo uma pesquisa também sobre violência para tentar resolver o problema da classificação de risco. É engraçado que aquela mulher que eu no começo acreditava que não havia violência, aquela é que mais necessitava. Olha só. Aquela mulher que chega na delegacia calada, aquela mulher que não dá muita informação, que desmente, que fala que está tudo bem, de fato ela precisa de ajuda. Né? E várias que chegaram na delegacia, por exemplo, gritando, esbravejando, o caso era muito simples. Né? Então, esse cuidado que nós temos que ter. Eu tive um caso no sul do estado, claro, não vou citar nomes, nem nada que identifique, mas tive um caso no sul do estado que me chamou muita atenção. Né? Era uma pessoa que era casada com uma figura pública na cidade e ela era vítima reiterada de violência. Quem denunciou a violência foram os filhos, né? E a gente chamava a mulher para conversar na delegacia, a gente intimava ou tentava conversar e ela chegava bem, olhando para mim de uma maneira tranquila. Não, isso não está acontecendo. Tá, senhora, mas e essa marca que a senhora tem no rosto? Não, eu bati com o rosto em tal lugar. A história do cair da escada, né? Sim. Não, tá, mas o filho da senhora está falando que a senhora está sendo agredida. Não, está mentindo, isso não existe. Meu marido é um ótimo homem que não faz nada comigo. E ela continuava sofrendo violência. Então ela não reconhecia que aquilo era violência e quando a família tentava ajudar, ela não se ajudava. Né? Então foram meses de investigação para que a gente conseguisse tentar pegar um gancho que pudesse permitir a ajuda daquela mulher. Mas será que ela não se reconhecia ou ela tinha medo do que poderia acontecer caso ela fizesse essa denúncia? Né? Porque se tratava de uma figura pública, né, Laís? Aí também tem a questão psicológica. Nesse caso era uma série de fatores, pelo que eu via, né? Não só medo, mas medo, desconhecimento, né? A questão financeira pesava também. Ela acreditava que a punição não seria efetiva, sabe? Então foi difícil auxiliar. Mas deu tudo certo. No final das contas, a gente conseguiu, com a ajuda da família, convencê-la a falar. A partir do momento que ela deu as declarações, a gente conseguiu pegar outras provas também da prática do crime e aí a gente conseguiu concluir o inquérito. Mas isso chamou a atenção porque é importante a gente estudar esses casos, né, para entender, olha, como eu de fato classifico a gravidade disso. Né? Porque se eu tivesse dado prioridade para aquela mulher que chegou gritando na delegacia, que vai me matar, né, eu teria deixado aquela que realmente precisava morrer. Então, é isso que a gente tem que cuidar. A gente tem que estudar os casos, analisar os dados e, a partir daí, definir políticas de atuação que permitam, de fato, que a gente consiga atender as mulheres de maneira eficiente. E atender de maneira eficiente, né? Laís, eu ia te perguntar agora, em relação a essas mulheres, né? Que ele falou ali, tem aquela que chega gritando, tem aquela que né, fica mais quieta. E agora vamos falar sobre questão de confiança. O quanto é importante, né, o surgimento dessas políticas públicas e a aplicação de políticas públicas para que as mulheres se sintam mais seguras ao fazer denúncias e também a modificar essa questão cultural mesmo, né, no país. Claro que sem confiança, sem um ambiente de concórdia,
não vai para frente, mesmo porque a gente vai estar trabalhando com desmembramento de sonho de vida. Sim. Normalmente aquilo está caindo por terra, o sonho da família, o sonho do pai e dos filhos, o sonho de virarem avós juntos. Então, muita resistência nesse sentido também, porque a pessoa costuma segurar o máximo possível daquilo que ela acredita que pode salvar, daquilo que ela acredita que pode ter um remédio, ou que pode ter um contorno, ou do quanto ela pode tolerar. Então, frente a isso, que já se quebrou a confiança, ela já está vivendo num lugar sem confiança, para ela dar um passo para uma instituição onde ela não confia, vai ser muito difícil, já vai estar muito fragmentada. Então, isso que o Fernando traz, muito legal que tenha uma profissional que atue dentro dessa área para fazer esse acolhimento e para fazer também políticas públicas que abracem mais a mulher, para que quando ela chega abraçada. Porque se ela sente uma hostilidade, possivelmente o próprio eu, a própria momento emocional que ela esteja vivendo, a própria desgaste egóico que ela esteja vivendo já está muito degradada, não vai suportar passar por um processo que é mais fragmentador. Então é importante deixar claro, né, delegado, porque muita gente diz assim, eu não vou denunciar, eu não vou fazer a denúncia porque uma medida protetiva não vai adiantar. É importante, sim, que a mulher confie na segurança pública. É importante que ela confie, e uma das iniciativas, sempre que falo isso quando eu vou palestrar sobre o assunto, é que nós, por muito tempo, fizemos campanhas para conscientizar a mulher sobre a situação da violência. E a gente, graças a Deus, tem conseguido isso, né? Tanto é que a gente tem hoje um número maior de comunicações, a gente tem um número maior de medidas protetivas. Então a gente ainda não é suficiente, mas a gente conseguiu de maneira interessante atingir esse objetivo. O que eu acho que a gente precisa agora? Tá? Foi feita uma pesquisa, agora, se não me engano, foi coordenada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em que acho que 60 e poucos % das mulheres, elas afirmaram que não acreditavam muito na medida protetiva ou no processo, né? Porque elas acreditavam na impunidade. Né? Só que é um contrassenso. Porque se a gente vê, nós temos um número muito alto de mulheres falando que não acreditam, mas um número muito alto também de medidas protetivas que estão sendo solicitadas. Então a gente precisa analisar o que está acontecendo. Né? E aí vem ao encontro disso que eu tô falando. A gente alcançou uma conscientização, um grau de conscientização interessante, a gente precisa avançar com isso, mas agora o que a gente precisa mostrar para a mulher é como fazer o processo. Como denunciar da maneira correta. O que eu vejo na delegacia é isso. A mulher hoje está consciente, ela corre para procurar a delegacia e pedir ajuda. Mas quando ela chega com a palavra dela, sem prova alguma do que ela está falando. Então, é claro, por até entendimentos do STJ, a própria Lei Maria da Penha ela fala isso, a gente tem que dar credibilidade para a palavra da mulher, e isso é feito. Mas num primeiro momento a gente vai decretar uma medida protetiva, por exemplo, mas durante a instrução do processo, todo o processo penal ele tem regras que favorecem o agressor. E isso não é só no caso de violência doméstica, né? Porque a gente tem um processo penal que ele precisa punir da maneira correta. Então, vigora ali o princípio da presunção de inocência, a pessoa é presumida inocente até que a gente prove o contrário disso, né? Nós temos a obrigação de produzir a prova e por aí vai. Porque na dúvida o juiz tem que absolver. Então o que acontece é que num primeiro momento a mulher corre, ela denuncia o caso, o processo é instaurado e ele é iniciado dessa forma. Se não há provas, no final do processo aquele homem é absolvido. Então isso pode gerar essa sensação de impunidade, entende? Então, ao mesmo tempo em que a gente resolveu o problema da conscientização, a gente está avançando para isso, agora a gente tem que mostrar para a mulher o seguinte: olha, eu preciso conscientizar sobre os seus direitos, mas eu também preciso conscientizar sobre como exercer esse direito. Exato. Né? Já que eu tenho consciência de que eu sou vítima de violência, o que eu preciso levar para o órgão de apuração da lei? Que tipo de prova eu preciso levar para que haja efetividade? Porque senão a gente vai continuar com essa ideia de que, poxa, eu denunciei e não deu em nada. Né? Talvez porque a mulher não teve consciência já de início sobre como exercer aquele direito dela. Então, acho que agora a gente precisa avançar com políticas que também trabalhem esse tipo de conscientização. Nesse sentido. Laís, suas considerações em relação a isso? O que você acha? Assim, quais os avanços que precisa ter?
Muito importante isso que o Fer fala agora, da questão de como exercer o direito. E também, assim, a gente está, por exemplo, com uma lei nova de ter pelo menos 2 psicólogos disponíveis em cada escola, serviços efetiva, porque isso é muito importante. Nem sempre a gente consegue trabalhar todos os temas dentro de casa, mesmo porque dentro de casa, às vezes, é o lugar do adoecimento e não da cura. Mas nas escolas estaduais, desculpa te interromper, não tem. Pois né? Mas ainda precisamos avançar ser bastante. aplicado, já gostaríamos que fossem aplicados. Sim. Porque se a gente começa a trabalhar desde cedo, não só na consciência da coisa, mas a dimensão que as coisas podem tomar e do que se pode fazer em relação a qualquer forma de violência e desrespeito. Desde que seja do colega, pode ser do professor, pode ser de dentro de casa, pode ser de um namorado, pode ser do futuro marido, mas dentro do ponto de vista de o que é uma relação e o que cabe dentro dela, isso tem que ser trabalhado também, né? E isso a gente não consegue fazer numa pequena dimensão. No individual a gente faz, mas como política pública, como um lugar de resposta do Estado, tem que ser em larga dimensão. Mesmo porque as campanhas continuadas, né, Fernando, assim, elas atuaram anos e anos e anos para conseguir trazer a ideia de que o que é proibido e o que não é proibido, o que é violência e o que não é violência, porque havia uma dificuldade de conseguir visualizar isso. Hoje nós temos isso mais claro, mas o que a gente pode fazer para se relacionar de forma diferente ainda é um X da questão. O que a gente pode fazer para ter uma resposta efetiva do Estado, o Fernando também traz, é uma questão. Então, tem bastante caminho por aí, porque cada coisa que a gente resolve é tipo inconsciente. Cada coisa que a gente resolve, vem outra coisa nova que a gente pode trabalhar de uma forma mais apurada, né? A gente primeiro olha o massivo, o mais grosso, o mais urgente, e depois as peculiaridades, como tomando uma nova forma, uma nova dimensão dos relacionamentos humanos. Como é importante ter profissionais como vocês atuando neste sentido, né? Que estudam, que vão atrás, que promovem reflexões. Eu acho que a partir de uma reflexão surge outra, como ela mencionou ali. E eu acho que essa é a única maneira da gente construir uma sociedade melhor para todos, né? E que bom que eles estão fazendo isso, e eu acho que isso tem que entrar dentro dos lares, de todos vocês que estão nos acompanhando também, que a gente possa todos os dias refletir um pouco mais sobre isso, sobre a questão da violência doméstica, não somente contra a mulher, mas contra crianças também, né, que tem acontecido bastante, estão vindo mais à tona também, contra os homens, enfim, que esse não é o melhor caminho. Gente, estamos chegando ao fim do programa. Infelizmente, né? Teríamos muito mais para falar a respeito do assunto. Laís, muito obrigada pela sua participação. A Laís Locatelli, que é psicanalista e também advogada, participou aqui conosco. Muito obrigada, Thay. E fico à disposição sempre que for possível e necessário. Estaremos presentes, estaremos conversando sobre isso. Obrigada pelo espaço, pelo seu trabalho, porque é uma fonte muito importante de transmissão, que ela pode chegar em lugares que, de repente, a gente, dentro das instituições e dentro do consultório, não chegaríamos, né, Fernando? Imagina, muito obrigada, Fernando. Seja sempre muito bem-vindo à Jovem Pan. Fernando Mendes, ele que atua aí já há mais de 13 anos na Polícia Civil de Santa Catarina. Mineiro, né? Mineiro, Belo Horizonte. Muito obrigada pela sua participação e pela sua importante contribuição aí na sociedade. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite, né? Obrigado pela participação da Laís também. Temos muito que avançar, mas eu acho que a gente está no caminho e são dessas discussões que nós vamos conseguir produzir algo que seja de fato útil para a sociedade. Eu agradeço. Gente, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco, que acompanharam esse importante bate-papo. Mas antes de me despedir de vez de vocês, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção neste depoimento que está chegando aí na tela. É da Suzy Luz, uma gaúcha que sofreu violência doméstica durante anos, inclusive teve filhos com essa pessoa, mas em algum momento da sua vida ela conseguiu se desvencilhar aí desse relacionamento abusivo, e hoje ela é policial civil e atua aí na Sala das Margaridas em Santiago, no Rio Grande do Sul. Dá só uma olhadinha
nesta fala, nessa história impressionante de vida. E você que está nos acompanhando, se você já vivenciou algum caso de violência doméstica contra a mulher, se você for vir a presenciar, denuncie, tá? Porque em briga de marido e mulher se mete sim a colher. Fiquem aí com a Suzy Luz. Olá, eu sou Suzy Luz e estou muito feliz por participar hoje do Pod Dai. É uma alegria ter recebido esse convite para compartilhar a minha história, honrar a minha história, que eu considero uma história muito especial, né? E importante, né? Apesar de alguns detalhes que eu vou compartilhar aqui, que não são tão agradáveis. Ainda assim, eu considero uma história de superação. E eu acredito que quando nós falamos sobre violência doméstica, esse assunto naturalmente tão pesado, tão doído, nós temos também que compartilhar as histórias com finais felizes, né? Com desfechos diferentes, que isso serve para motivar outras mulheres que estão naquela situação e que pensam que não tem como mudar o seu contexto. Então, a minha história é uma história de transformação, né? Eu digo que é uma transmutação, porque eu consegui verdadeiramente transmutar uma história de dor, inicialmente de dor, em um relato de amor. É assim que eu me refiro à minha história. Então, eu gosto de compartilhá-la, eu sempre aproveito essa oportunidade, utilizo essa oportunidade, tornei a minha história pública para que ela possa servir de inspiração para outras mulheres que talvez não vejam uma luz no final do seu túnel, quando tudo, por causa da violência, está sufocante, está angustiante. Então, eu peço permissão para compartilhar a minha história, um pouco da minha história a partir de agora. Eu sou uma mulher que fui vítima, estive vítima de violência doméstica. E ao longo de 14 anos, num relacionamento disfuncional, eu vivi e sofri diversas formas de violência. Essa violência hoje a gente apresenta através do violentômetro, né? É uma das formas de trabalho, logo eu vou explicar com o que eu trabalho. E nós utilizamos o violentômetro para explicar, para fazer essa escala de violência. Não vou abordar o violentômetro aqui, mas nós utilizamos aqui no município de Santiago, no Rio Grande do Sul, e ele mostra uma escala gradativa e eu passei por ela, né? Eu passei por praticamente toda essa escala. Então, essa violência, ela começou de forma bem sutil, como a violência doméstica sempre começa. Ela começa através da violência psicológica, né, que é uma violência que demorou a entrar no nosso Código Penal, demorou a ser tipificada, né, claramente, mas que hoje sim é possível, a mulher pode chegar numa delegacia e referir a violência psicológica sem ter nenhuma marca no corpo. Então, a minha também começou com esse tipo de violência. Então, ela é difícil de ser percebida no primeiro momento, porque ela se confunde muito com amor, né? Então, dentro de um relacionamento, como era o meu caso, e tendo filhos, porque eu fui tendo filhos em sequência, eu tenho 5 filhos no total, frutos desse mesmo relacionamento. Então, essa situação, ela é muito mascarada, no início ela é muito sutil e parece proteção do companheiro, parece amor, né? Então foi isso que foi acontecendo comigo e eu fui passando por essa escala que inclui viver mentiras, chantagens, né, ciúmes excessivos, ser ofendida, ser humilhada, tudo isso está nessa escala que a gente utiliza aqui no município agora. Intimidar, proibir e controlar, mas de uma forma muito sutil, né? Então eu fui sendo isolada de amigos. De repente cheguei num momento em que eu não tinha mais amigos, eu estava sozinha. Eu cheguei num ponto em que eu não tinha mais o contato, aquele contato com a família, não com aquela intimidade de contar o que estava acontecendo comigo, né? E eu não percebia enquanto eu estava dentro desse ciclo de violência doméstica. Esse é o principal ponto, é que quem está girando nesse ciclo vai tendo seu discernimento ofuscado. Ele fica completamente afetado e você não percebe, você demora a perceber. E isso é o que faz, é o que alimenta o ciclo, faz com que ele vá girando, né? Ele vai girando, porque a mulher não consegue se dar
conta do que está acontecendo com ela. Então, nesse teste, eu chamo a palavra que eu uso, eu fui definhando, igual aquela plantinha que vai murchando, eu fui murchando para mim mesma, para a consciência de mim como um indivíduo, como um ser, principalmente como uma mulher. E eu fui me tornando extremamente mãe, e como mãe eu estava sempre muito ocupada, né? E é mantida ocupada por esse companheiro, só trabalhando fora, sempre trabalhei fora e cuidando dos filhos no espaço que eu estava em casa. Então eu não tinha o espaço, eu não criei e não foi me permitido dentro dessa relação criar o espaço para mim, né? O espaço que me permitisse despertar. E hoje eu entendo que a mulher que não desperta, ela vai avançando nesse ciclo de violência, porque ela é facilmente dominada e manipulada. Então foi o que aconteceu comigo. Eu fui girando dentro desse ciclo e fui avançando na nossa escala. Chegou no ponto da violência física, eu fui vítima de muita violência física. Começou sim algo pequeno, era um beliscão, era um empurrão, mas chegou em pontos extremos. E quando chegou nesse ponto extremo de violência, como soco no olho, ter olho roxo, eu já estava tão condicionada ali dentro daquela relação que eu tinha vergonha, né? Um dos principais pontos eu tinha vergonha. Como é que eu ia contar as pessoas que viam aquela família coisa mais linda, que nas fotos, né? Família linda, maravilhosa, cheia de filhinhos, todo mundo ia para a igreja, era a coisa mais bonitinha de ver. Então, como é que eu ia contar para as pessoas? Como é que eu ia falar para as pessoas o que estava acontecendo comigo? Né? Então, eu caí nesse lugar de sentir vergonha. Então, eu explodia exatamente quando eu tinha os maiores marcos, os maiores hematomas e a oportunidade de ir lá denunciar essa violência, ou de ter alguém para me ajudar a despertar e fazer essa denúncia, porque eu ficava muito vitimizada, né? E vitimizada a gente não tem essa força de ir lá e fazer por si mesma, né? Precisa despertar essa força, e dentro dessa relação, obviamente eu não tinha, mas eu estava muito enfraquecida, e como eu não tinha esse contato com as pessoas, né, cada vez menos eu tinha coragem de contar o que estava acontecendo comigo, e mais me isolava. E quanto mais me isolava, obviamente, dentro dessa situação de violência doméstica, mais eu era dominada. Era um domínio físico e psicológico. E realmente ele foi aumentando, foi seguindo uma escala. É por isso que a gente trabalha muito com a escala hoje, é por isso que a gente, quando trabalha, né, no meu trabalho atual, a gente utiliza demais essa escala de violência para ajudar a identificação dos primeiros sinais. É muito mais fácil de romper com o ciclo quando estão lá nos primeiros sinais. Quando nós avançamos, nós ficamos cada vez mais isoladas, nós ficamos cada vez mais condicionadas. E era essa a minha situação, né? E eu fui avançando nessa escala, chegando no que eu chamo de fundo do poço, que é o grau máximo de violência, e é aquele grau muito próximo do feminicídio. Eu vi, eu refiro quando eu conto a minha história, que eu vi o meu fim, eu enxerguei o meu final. E eu sabia que eu chegaria no extremo, eu não suportaria. E eu teria um desses finais. Ou eu seria uma vítima de feminicídio, como nós vemos que acontece, né? Muitas vítimas que chegam nesse lugar sem sequer ter feito um registro de ocorrência policial pela vergonha, né, que era um dos meus motivos, pela dificuldade de criar uma vida nova, porque você precisa romper com a única coisa que você tem naquele momento, né? E era o que eu tinha, e eu, naquele momento, condicionada como eu estava, eu tinha a sensação de que eu não conseguiria fazer sozinha, viver sozinha, criar 5 filhos sozinha. E por quê? Porque eu estava tão condicionada a ponto de não cuidar sequer da minha conta bancária. Eu havia sido induzida a assinar uma procuração que dava poderes ao, na época, meu companheiro, e era ele que fazia, ele que utilizava o dinheiro, entra a violência patrimonial, né, que eu também fui vítima. Então era ele que tinha esse domínio completo de todas as coisas em relação à minha vida, né? E ele sempre reforçava isso. Mas você não consegue, você não tem condições, você não tem chances de fazer. E eu condicionada, né? Já aqui no final da escala, acredito, eu não tenho, eu não sou capaz, eu não sei fazer, né? Então, realmente cheguei no fim da escala e eu vi que eu estava próxima de ser uma vítima de feminicídio.
ou se não fosse vítima de feminicídio, com certeza adoeceria, já estava adoecendo emocionalmente, né? E da mesma forma chegaria ao meu fim, né? Se não fosse pelo feminicídio em si, mas adoecida dentro daquela relação. E ainda um terceiro ponto que é preciso trazer aqui, né? A mulher que chega nesse grau, ela também fica próxima de escolher o suicídio. Né? Ele é muito triste, mas são vários pensamentos degradantes dentro de uma mulher que não tem a sua vida própria. E eu sei o que é isso, porque eu estive nesse lugar. Então, eu cheguei ao ponto de não sentir valor algum na minha existência, né? Não ter valor algum na minha vida, não me via, não me sentia como um indivíduo, ou como uma mulher de valor, como uma existência de valor. E a única força que eu via era nos meus filhos. Então, os meus filhos, eles foram fundamentais, eles foram muito importantes nessa virada de chave, porque neles eu conseguia ver uma continuidade, né? Então, através deles, eu consegui ter um fiozinho de esperança e de desejo de mudança de vida. O que é importante compartilhar aqui nesse processo é que, mesmo avançando nesse ciclo, mesmo sofrendo muito e definhando, eu tinha uns lampejos de luz. Eu era aquela mulher que estava entre que estava no sono profundo, vivendo um pesadelo, mas que tinha os momentos que desejava acordar e que tinha algumas ações inspiradas nessa busca por despertar, por sair daquele lugar. E essas ações elas foram fundamentais, porque toda vez que eu ouvi uma inspiração e agi, eu preparei algo para o futuro. Né, queria me ajudar a vencer aquela história, aquela situação. Né, e é por isso que eu não contei antes qual é o meu trabalho atual, não iniciei. Normalmente a gente inicia contando. Eu deixei para contar agora, por quê? Porque faz parte do meu processo, da minha caminhada. Dentro dessa caminhada de violência, na época eu era professora de inglês, já tinha instrução, também é importante falar isso, né? Que muitas vezes a gente acha que violência doméstica acontece só lá na periferia, acontece com mulheres que não têm uma instrução formal. Eu tive a oportunidade de estudar lá desde o final da minha adolescência, e isso não me impediu de viver, de mergulhar numa relação totalmente disfuncional. E o que aconteceu dentro, então, desse processo? Em determinado momento, eu fiz um boletim de ocorrência, eu fiz um registro. Quando eu tive uma violência física, quando eu estava com um dos meus filhos no colo, o meu segundo filho, ele tinha 11 meses na época, foi quando eu fiz o primeiro registro, primeiro boletim de ocorrência, porque eu fui agredida, foi arremessado um objeto contra mim, e eu estava com ele no colo. Então, como eu não me via como indivíduo, como mulher, como sujeito digna de respeito e valor, e era algo pessoal, tinha uma raiz interna que eu precisei trabalhar depois, eu ser machucada, ser agredida, não tinha força suficiente para me fazer agir. Mas, quando eu ouvi o meu filho quase ser atingido, gravemente, já que eu fiquei machucada a ponto de precisar de atendimento médico, aquilo mexeu comigo. E naquele momento eu fiz um boletim de ocorrência. Porém, logo depois do boletim de ocorrência, como acontece com muitas vítimas, eu aceitei a reconciliação. Porque aí vem N fatores, né? Não vou ter tempo de compartilhar aqui os N fatores, eu só posso compartilhar brevemente os meus. Aquela ideia tradicional de família, né? Eu tenho que criar os meus filhos próximos do pai deles, aí ele vai mudar, aquele 1% que a gente se agarra, que a mulher na violência doméstica tende a se agarrar, ignorando os 99%, e a falta total de amor próprio, que é preciso ser compartilhado aqui, que era o meu caso, né? Então, eu não tinha o meu amor próprio. Então, eu rebaixava essa situação, né? Relevava, e os filhos gostam dele e tal, e aceitei a reconciliação mesmo depois de uma grave agressão. E, porém, ali já tinha virado uma chavezinha, né? Ali eu já fiz um registro. O que é bom, porém eu voltei para o ciclo. Acontece muito, as mulheres ficam girando no ciclo de violência. Logo depois, eu fiz um segundo registro, eu tive um segundo registro e ainda um terceiro. Eu só consegui vencer essa situação de violência depois do terceiro registro. O segundo registro, Dai, ele é muito importante, né? Ele tem uma importância muito grande. Por quê?
Porque nessas tentativas de ir e de sair do ciclo, sem conseguir, no entanto, fazê-lo de forma definitiva, eu ia ganhando forças internas, eu ia preparando meu caminho para o futuro. No segundo registro, além da violência que eu recebia do meu companheiro, eu me senti extremamente constrangida na delegacia enquanto eu fazia o registro policial. Foi um homem policial que me atendeu, embora tivesse uma mulher naquele plantão, não foi ela que veio fazer o atendimento a mim, foi aquele homem. Ele me olhava de modo extremamente julgador. Era uma madrugada em que eu fui para a delegacia com meus filhos pequenos, um dos filhos, obviamente, nervoso, na época eram três crianças. Um deles, nervoso com a situação, começou a vomitar. Então, era todo aquele desconforto na delegacia e eu me sentindo cada vez mais constrangida, intimidada e recebendo aquele olhar gelado de, olha aí, né, no meio da madrugada tu vem incomodar, traz crianças que ainda sujam a delegacia. Foi essa a sensação que eu tive e eu lembro de ter sido uma sensação nada acolhedora. E naquele momento veio um lampejo, né? Eu digo que são os insights que vêm com muita força. Eu entendi que não deveria ser daquela forma. Eu entendi que eu estava numa situação que eu queria vencer, que eu queria sair dela, mas que eu não estava conseguindo fazê-lo sozinha. Então eu precisava sim de um sistema que me ajudasse. Era necessário uma rede que me amparasse, não para me carregar o resto da vida, mas que provesse nos momentos exatos a força que eu precisava para eu dar os meus passos depois. Então esse entendimento ele foi tão claro que eu entendi que sim, eu precisava de um auxílio, era apenas um auxílio, não poderia ser daquela maneira como aconteceu. E naquele momento, olhando para aquele policial em pé, né, porque não tinha esse acolhimento que hoje nós temos as salas das Margaridas aqui no Rio Grande do Sul, era em pé, era assim, não tinha privacidade, se tivesse outras pessoas registrando, todos ouviriam o meu relato, ou seja, a vontade era o que, que eu vim fazer aqui, vou correr de volta para casa, que vergonha, né? O que, que eu estou fazendo aqui com os meus filhos, expondo, sendo novamente julgada, como se eu é que fosse, eu me senti, eu é que era a errada, né? Naquela circunstância, naquele momento. Então, a minha vontade era não registrar coisa nenhuma, voltar para casa, continuar lá com uma pessoa que estava violando os meus direitos, porque ali eu estava me sentindo novamente julgada e constrangida e humilhada. Então, olhando para aquele homem policial, eu fiz uma promessa interna, né? Foi muito forte, foi um poder de decisão naquele momento. Porque eu disse mentalmente, mas olhando assim nos olhos dele, um dia estarei do outro lado dessa mesa e eu vou fazer diferente. E aquela promessa, ela criou raízes em mim, porque moveu o universo, né? Realmente moveu o universo. Eu não sei os milagres que aconteceram, mas aconteceram a partir de então, porque rapidamente abriu um edital para concurso da Polícia Civil. Até então eu nem não tinha imaginado ser policial, não sabia como fazer para me tornar uma policial, mas quando abriu aquele edital, eu trabalhava num cursinho de inglês na época, a secretária do cursinho, sem saber de nada, foi inspirada a me convidar para acompanhá-la para fazer o concurso. Porque ela resolveu que ela ia fazer o concurso e me convidou. E eu nem sabia até então, né, sobre o edital sem nada. E então eu decidi, eu pensei, nossa, curso de Polícia Civil, eu vou fazer. Eu tinha todas as qualificações, né, o curso superior, embora não fosse em direito, não era um pré-requisito. E fui, e fiz. E, na verdade, comprei uma apostila e estudei durante um único mês. O meu estudo foi nas madrugadas, porque eu trabalhava até as 10 da noite como professora nesse cursinho em uma escola particular na época, e sob ataques, né, daquele companheiro que obviamente não queria o meu progresso. E eu estudava e enchia uma parede, assim, de cartões, né, durante a noite. O meu estudo era na madrugada, enquanto as crianças dormiam, e coloquei na parede de alto a baixo. E durante o dia, sempre que eu podia entrar naquele local, né, eu criei um ambiente de estudo, eu ia memorizando aquelas fichas. E foi assim que eu fui aprovada num concurso da Polícia Civil. É um concurso muito grande, aprovado em primeira turma, porque também eu obtive uma excelente nota na redação. E tudo isso muito, muito rápido. E eu sei que está relacionado ao poder da minha decisão de mudança de vida. Eu realmente queria mudar a minha vida. Mas eu não queria mudá-la só para mim. Eu queria mudar para ajudar outras mulheres naquela condição, naquela situação.
e isso trouxe força, né? Trouxe força para que eu realmente agisse e fizesse o que tinha que ser feito. E eu fiz. Né? Mesmo nas madrugadas muito cansada, eu estudava. Foi um único mês, mas foi um único mês de muito empenho, empenho verdadeiro, empenho real, e veio a aprovação. Eu me tornei uma policial civil ainda dentro do meu ciclo de violência doméstica. Não consegui sair, ao contrário do que eu pensava. Né? Eu pensei, eu vou ter autoridade policial, ele vai me respeitar. Né? Vou ter uma arma, vou portar uma arma, ele vai me respeitar. E ali, naquele momento, quando eu continuei no ciclo, eu entendi que tem um vínculo de domínio emocional. Não é só a questão da arma, eu poderia usá-la. Eu me saí sempre muito bem na profissão policial, em todos os testes, durante a academia de polícia, então eu nunca tive problema nenhum para utilizar a arma, para fazer o trabalho de polícia, porém, no meu condicionamento, no meu vínculo, no meu relacionamento disfuncional, eu permanecia inativo, inerte, apática em relação à situação. Então, eu continuava sob domínio, eu continuava manipulada. Né? Mas já tinha avançado, já tinha dado um passinho, né? Já tinha 2 boletins de ocorrência, eu tinha retirado as medidas protetivas, voltado para o meu companheiro. Essa foi a minha situação, eu estava dentro desse ciclo aqui, girando nele. Como policial, entrei, comecei a fazer o meu trabalho, tive mais 2 filhos ainda dentro desse relacionamento, sempre com aquela expectativa, aquela esperança de que as coisas iriam mudar, especialmente que agora eu tinha uma boa profissão, mas nada mudou. Na verdade, as situações simplesmente pioraram e eu novamente tomei decisões importantes, e uma delas está relacionada à utilização de cosméticos. Eu nunca utilizava, eu não tinha autoestima, não tinha amor próprio. Então, numa das situações que eu estava com o olho roxo, agredida, e eu precisava trabalhar, precisava fazer o que tinha que ser feito. Eu soube que a base da Mary Kay era a única que cobria, era maravilhosa, era a única que queria me ajudar. E aí eu contatei uma pessoa que teria, e ele, né, o meu próprio agressor foi lá, ele que foi lá adquirir a base, trazer para eu encobrir o meu hematoma, porque eu ainda não tinha coragem de revelar a minha situação e de romper de vez o ciclo. Então, eu utilizei essa base como para encobrir, né, que as mulheres usam para ficar mais bonitas, como um símbolo de autoestima, para realçar a beleza. No meu caso, era para esconder hematoma. Então, eu decidi também, quando eu finalmente consegui vencer e romper o meu ciclo, eu decidi transformar tudo em símbolo. Tudo na minha vida que foi dor, eu ressignifiquei, né, para se tornar um relato de amor. Então, na Polícia Civil, a direção que eu fui tomando, conforme eu fui me fortalecendo, foi o trabalho com a violência doméstica. Obviamente, no meu início, não era o meu foco, porque eu ainda estava vivendo a minha história, vivendo o meu processo, mas depois, quando eu venci esse processo, eu passei a atuar, e é onde eu atuo com muita força, nesse contexto, né? É onde eu atuo dentro da Polícia Civil na violência doméstica. Mas eu também quis me tornar uma professora de beleza Mary Kay, porque eu queria ensinar as mulheres a utilizarem os recursos que o mundo nos traz, os recursos externos para o seu embelezamento, jamais, jamais para encobrir hematomas como eu fiz. Então, a base também se tornou, junto com os outros produtos Mary Kay, também se tornaram um meio, instrumento para eu levar minha mensagem para o mundo, a mensagem de superação, a mensagem de amor próprio, a mensagem de você é linda, não use produto nenhum para esconder hematoma, utilize para realçar a beleza que você já tem. Né? E assim eu avancei, cheguei à qualificação para diretora em Mary Kay. Né? Só não fui adiante, porque aí eu teria que, em função do Estatuto da Polícia Civil, fazer uma escolha, né? Deixar a Polícia Civil não era o meu desejo. Então, foi até aí a minha carreira em Mary Kay, por isso. Mas avancei tanto quanto eu quis dentro dessa carreira também, com esse propósito de ajudar mulheres. Eu somente consegui vencer definitivamente o meu ciclo de violência em 2019. Então, é um ano marcante para mim, são 5 anos. No mês de janeiro, aconteceu essa vitória grandiosa. Até então foram processos, eu fazia registros e retornava para o ciclo.
né? Finalmente eu consegui fazer o meu último registro policial denunciando meu companheiro, e para fazer isto, eu tive um despertar muito importante que envolve o exercício físico, né? É muito importante também trazer isso nesse relato, porque a corrida, né, para mim, ela foi terapêutica e foi o momento em que eu conseguia despertar. Enquanto eu corria, eu ia refletindo muitas coisas e me conectando com a minha essência. E foi a única atividade dentro de muitos anos que eu consegui fazer para mim mesma, por mim mesma. E foi essa, era uma hora, praticava uma hora de corrida nos sábados pela manhã. Eu comecei em setembro de 2018 e em janeiro de 2019 eu consegui então sair definitivamente do meu ciclo de violência. E eu atribuo sim muita coisa a essa escolha de praticar esse exercício, de estar mexendo com o meu corpo, me colocando no aqui e agora, e de colocar o movimento, né? O movimento e a conexão mental que eu tinha durante a corrida. Tudo isso me fez despertar, né? Então, 2019 foi o ano que iniciou como um ano trágico, de muita dor, porque eu vi o tamanho da violência patrimonial da qual eu fui vítima. Quando eu rompi, eu vi, né, eu encontrei muitos empréstimos no meu nome, eu percebi assim, o quanto eu fui lesada financeiramente. Eu percebi uma série de outras violências que eu não me dava conta. Eu só consegui enxergar tudo isso quando eu finalmente venci e precisei viver o novo. E o novo, ele é desafiador, ele é muito desafiador. Por isso que muitas mulheres voltam para o já conhecido. Então, esse novo, para mim, ele significou muitos desafios. E, felizmente, eu fiz a escolha de avançar, apesar de tudo, né? E ao longo daquele ano, eu que nunca tinha praticado atletismo de forma profissional, eu mostrei que era possível sair do fundo do poço e ir para o alto do pódio, porque eu iniciei aquele ano correndo assim, sem, por prazer, né, por terapia, acabei avançando para as competições e no final daquele ano, em dezembro, 1º de dezembro de 2019, eu fui para uma final estadual de atletismo do circuito Sesc de corridas em Torres. E lá eu fui a grande campeã do estado dentro desse circuito, dentro da minha categoria, né, categoria por idade. E foi uma grande conquista, para mim foi um símbolo de superação. Para mim foi uma certeza de que não importa a situação que nós estamos vivendo, nós podemos pegar aquela situação e transformá-la completamente, porque eu consegui fazer isso em um ano. Então, novamente, a corrida, os troféus de corrida são simbólicos para mim também, porque eles mostram isso, né? Eu iniciei o ano numa situação, num contexto, e eu terminei campeã. Então, é isso que eu tenho levado para as mulheres hoje, é essa grande história, né? Depois disso vieram muitas conquistas. Hoje eu trabalho na Polícia Civil de Santiago, atendo no plantão policial por escolha, porque é um local onde eu atendo diretamente as mulheres vítimas, onde eu faço o acolhimento da maneira que eu acredito que deve ser feito, onde eu tenho a oportunidade de realmente conversar com aquela mulher vítima, mas de mostrar a ela que ela não, que ela está vítima, não é uma eterna vítima, né, que ela tem a oportunidade, sim, de assumir o protagonismo, assumir as rédeas da sua vida e de viver o novo, né, com todos os seus desafios e criar nesse novo da mesma forma que eu criei. Então, a minha alegria é poder mostrar para essas mulheres e não ter nenhum julgamento à situação delas que vêm fazer um registro, depois retornam, reconciliam. Eu consigo entender, ter essa empatia, porque eu estive nesse lugar, né? Então, eu consigo não ter aquele julgamento de, ai, mas vem, registrei de novo, né? Que infelizmente a gente vê muito, porque eu sei que sempre há esperança, né? Os meus colegas perguntam, mas tu acha que, né, eu sempre tenho esperança nas vítimas, porque eu já estive vítima e eu escolhi me tornar protagonista. Então, para mim, não importa a história, não importa o quanto no fundo do poço aquela mulher está, eu acredito que ela pode sair dali, se ela despertar do seu sono profundo e lançar mão dos instrumentos que para ela fazem sentido, né? Para mim faz sentido a corrida, para mim faz sentido Mary Kay, para mim fez sentido me tornar uma policial, né? E várias outras coisas fizeram sentido. Então a mulher tem que enxergar aquilo que vai fazer sentido para ela e realmente
viver, fazer essa transmutação. Então, eu passei a trabalhar como policial civil e hoje eu represento a minha instituição, a Polícia Civil, dentro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e tenho uma atuação ativa junto com a Coordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher. E nesse lugar nós fazemos isso que eu gosto demais, que é o trabalho que eu acredito, que é levar até a população. Nós temos um projeto Olhar Interior, então nós vamos nas localidades, porque eu venho de zona rural, né? Na minha época, a informação não chegava lá, né? A minha mãe foi vítima de violência também, mas não tinha recurso que chegasse lá. Então, hoje eu também tenho a oportunidade de ressignificar essa parte da minha história, levando informação lá no interior, né? Lá onde muitas vezes a informação não chega, nós levamos a polícia, nós levamos a Sala das Margaridas até lá. Além, obviamente, de atender todas as solicitações na cidade, escolas, instituições que nos chamam, hospitais. Recentemente tivemos palestras em diversos lugares, agora no mês da mulher, e tivemos a oportunidade de apresentar o violentômetro e de explicar desde os primeiros sinais da violência e sobre como é possível vencer o ciclo, não importa a fase dele. Obviamente, no início é muito mais fácil. Então, por isso, esse trabalho educativo que nós fazemos, mas a mulher que está lá no final do ciclo, que foi o meu caso, ela também tem chances, ela também tem esperança, ela também pode tomar as rédeas da sua vida e modificar toda a sua história. Então, essa a minha história, essa minha experiência, é uma experiência de superação, né? Eu encontro muita alegria hoje na vida, uma alegria que eu jamais imaginei que seria possível. Eu reorganizei a minha situação financeira, também é possível, e eu vivo muito bem com os meus filhos, tenho uma nova realidade construída, apesar de toda essa história de grande violência que eu tive lá no meu passado. Esse passado de dor, ele só existe para ser contado hoje, da maneira que eu estou contando aqui, ele já não dói, né? Realmente não dói, não afeta o meu presente, porque eu transmutei tudo isso em um relato de amor.